Fala galera, tudo bem? Mais ou menos, né? Depois daquele jogo vergonhoso do último domingo com o Flamengo, não podemos falar que está tudo bem. Então, vou detalhar um pouco mais aí como foi esse jogo vergonhoso, Flamengo 4, Corinthians 0. Roda a vinheta, produção. Bom, antes de começar a falar do jogo em si mesmo, vamos falar um pouco mais do ambiente, né? O jogo foi no Maracanã, domingo, 4 da tarde, um horário clássico, né, pro brasileiro. A emissora aí, TV Globo, fazendo aniversário, fazendo show no Maracanã, tudo conspirando aí pro Flamengo ter uma boa atuação, né? E aí vale ressaltar aqui que houve alguma coisa, não vou dar minha opinião assim a respeito do que pode ter acontecido, serei bem factual. As torcidas organizadas do Corinthians ficaram paradas em blitz por um tempo muito maior do que o normal. Muito estranho isso, né? A torcida foi chegar já no segundo tempo. Um absurdo isso. Toda vez que as torcidoras organizadas do Corinthians vão ao Rio, tem sempre uma história com a polícia local. Bom, então o ambiente era esse, tudo feito pro Flamengo ter uma boa atuação e tudo mais. Pelo lado do Corinthians, esse jogo já era o primeiro com o Dorival presente ao estádio, mas ainda não anunciado. Mas ele estava lá e a gente não sabia até então qual que era a interação dele, né? Aí um pouco antes do jogo foi dito que ele passou pelo vestiário, né, do Corinthians, mas que toda a parte de preparação do jogo foi feita pelo Orlando Ribeiro, o interino do Corinthians, tá? Falando um pouco da escalação do Corinthians, o Corinthians entrou com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Anguilleri, Ranieri, Bidon, Carrillo, Romero, Yuri Alberto e Memphis, tá? O que eu gostei da escalação, ele tirou o Félix Torres, também, né? Era demais ele tentar manter o Félix Torres. Colocou o André Ramalho. Olha, das opções que nós tínhamos, talvez eu fizesse essa mesma escolha. Ficaria tranquilo? Não. Porque a gente está colocando o Ramalho, não porque o Ramalho está bem, é porque o outro está mal. Agora, qual era a garantia que o Ramalho ia fazer um bom jogo? Já eu comento mais dele, tá? E o meio de campo, o Corinthians colocou Ranieri, Bidon, Carrillo nesse meio de campo. Eu queria destacar um pouco esse meio de campo do Corinthians e fazer uma comparação com vocês, tá? No passado a gente jogou 4 vezes com o Flamengo, tá? O primeiro jogo entre essas duas equipes no ano passado aconteceu pelo primeiro turno do Brasileiro também. Só que eu não vou comparar porque assim, o Corinthians era um time muito diferente, tá? Não vou nem falar do técnico, que ainda era o Antônio Oliveira, mas principalmente dos jogadores, tá? Nos outros 3 jogos, o Flamengo teve realmente um time muito parecido com o que tem hoje, tá? E aí o Corinthians já também com uma cara bem mais parecida com o que tem hoje. Então, para efeito de comparação. Desses 3 jogos de 2024, o Corinthians venceu uma, empatou outra e perdeu outra, tá? Foi um jogo do retorno do Brasileiro e teve 2 confrontos da Copa do Brasil. Por ordem cronológica, teve o jogo do retorno do Brasileiro em Itaquera. O Corinthians venceu por 2-1 no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, aquela festa incrível no Itaquera. E o Corinthians jogou muito dedicado, muito querendo vencer o jogo. O Flamengo tinha um ou outro desfalque pontual, mas ainda assim foi um time muito parecido com o que tem hoje, tá? Na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0 e poderia ter feito esses 4-0 do domingo. Foi um amasso. E no jogo de volta, o Corinthians teve um a mais durante boa parte do jogo, que o Bruno Henrique foi expulso e não conseguiu fazer absolutamente nada. O jogo terminou 0-0, o Flamengo avançou para a final da Copa do Brasil. O que eu queria comparar desses jogos? Já que os times eram parecidos, né, os jogadores, vamos comparar aqui as escalações do Corinthians para esses confrontos. Em dia 1º de setembro de 2024, o Corinthians teve o jogo de volta do Brasileiro com o Flamengo. O Corinthians venceu por 2-1. O Corinthians estava muito
muito motivado, naquele momento de luta ainda para sair da zona do rebaixamento. Enfim, eu vou trazer aqui um pouco mais da escalação do Corinthians desse jogo, tá? O Corinthians entrou com 3 zagueiros e 2 volantes. Então teve uma formação com Félix Torres, Ramalho, Kaká e Charles e Martins de volante, tá? Ou seja, ele sabia que o meio de campo do Flamengo tecnicamente era muito melhor. Como que ele fez para combater isso? Já que ele não podia, não teria jogadores a esse nível, ele povoou e fez uma marcação mais forte. Depois teve o primeiro jogo da Copa do Brasil. Esse aqui para mim foi um dos maiores desastres da era Ramon Dias, né? Ele começou o time com 2 meias e 2 atacantes, tá? Ele inventou o Héctor Hernandes de titular do nada, né? Ao lado do Romero, e colocou Coronado e Garro. Não era uma formação que eu questionaria se ele estivesse jogando em casa contra o Cuiabá precisando vencer. Agora, jogando fora de casa com o Flamengo no mata-mata, foi errado. Resultado foi 1 a 0 Flamengo, mas como eu disse no começo do vídeo, poderia ter sido esses 4 a 0 do domingo, tá? E para fechar, teve o jogo de volta da Copa do Brasil, onde o Corinthians entrou também com essa formação, só com 2 zagueiros e 2 volantes. O que aconteceu? O Flamengo, mesmo com 1 a menos, conseguiu dominar o Corinthians na parte técnica. Visto isso, que eu quero dizer é o seguinte: o Orlando Ribeiro, para mim, agiu bem em tirar o Félix Torres, mas ele poderia ter mudado. Para mim, ele foi, entre aspas, covarde de não tentar mexer. Era a única oportunidade que ele tinha. Ele sabia que no próximo jogo seria o Dorival. Eu, no lugar dele, tentaria arriscar e mudar a escalação. No mínimo, tirar o Bidão e colocar o Martins para colocar 2 volantes, tá? Bom, o que nós vimos do jogo foi um amasso do Flamengo, tá? Com 5 minutos o Flamengo já faz 1 a 0 com o Cebolinha. Depois o Corinthians tem até uma chance com o Carrillo, né? Demora um pouco para sair, o Corinthians parece que tá tonto, aí consegue ter um grande chute do Carrillo, né, dentro da área, mas que ele não pega em cheio. E aí depois o Arrascaeta faz 2 a 0 pro Flamengo. E esses 2 primeiros gols foram muito semelhantes, foram chutes da meia-lua. O Corinthians não marca. O Corinthians deixa o Flamengo jogar. Não só o Flamengo, os outros adversários também. E o Corinthians não pega o rebote dos lances aéreos, de escanteio ou de faltas. Reparem nisso. Ranieri para mim não foi bem, mas ele estava sobrecarregado nesse esquema. Porque era Arrascaeta pegando a bola, era De La Cruz chegando, era Gerson dominando a bola, era muita gente para ele marcar e ele estava sozinho, tá? Carrillo e Bidon, os pontos fortes desses jogadores não são a marcação. E o Corinthians precisava de marcação. E momentos depois do segundo gol, teve o terceiro, foi de imediato. E esse terceiro a gente tem que destacar porque foi um erro grotesco do Hugo Souza. Ele foi sair jogando um passe no meio pro Ranieri, que não estava bem, a dominar de costas, pressionado. Ele passa mal, tá? E o Pedro, de primeira, chuta pro gol vazio. 3 a 0. Aí ficou complicadíssimo para nós. No segundo tempo, teve tempo ainda para a arbitragem encontrar um pênalti pro Flamengo, tá? Não é porque é contra o Corinthians, mas assim, na minha opinião não foi nada, não consegui enxergar nada razoável para se justificar esse pênalti. E o Pedro fecha o caixão com 4 a 0, tá? Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria falar de alguns jogadores desse jogo e o desempenho deles, tá? Vamos começar pelo senhor André Ramalho. Aonde está André Ramalho de 2024? Ele não estreou ainda em 2025, né? Um jogador totalmente diferente daquele que a gente falou, poxa, bom zagueiro. Será que agora a gente tem um zagueiro que a gente possa confiar bastante? Trocamos Torres por Ramalho e não temos a segurança que precisamos. O Mateuzinho não foi bem defensivamente, tá? Pouco atacou, mas não foi bem nos duelos que teve. Isso pesou bastante, tá? Ranieri muito abaixo. Ranieri que vinha numa evolução, mas foi muito abaixo. Estava sobrecarregado para mim na marcação? Sim, porque Carrillo e Bidon não marcam tão bem. Como eu disse, vejo que teria uma oportunidade para o Martins começar jogando.
para tirar um pouco dessa sobrecarga do Ranieri. O Bidon, como eu disse, não era um jogo para ele. Tá? Um jogo de combate, um jogo que ele teria que marcar mais, se desgastar mais. Com a bola no pé, quando teve, ele fez bons passes e tudo mais, só que não se sobressaiu o jogo dele porque não era o que o jogo pedia. Romero e Yuri e o ataque do Corinthians foi inexistente. Tá? Jogadores que, se não tivessem lá, não fariam diferença. A bola mal chegava. O Sr. Memphis ficou devendo. Foi substituído. Um lance que aparentemente não viu uma gravidade absurda desse tipo. E era nesses jogos que a gente precisava do Memphis. E aí eu acredito que o Orlando Ribeiro poderia ter colocado ele mais ali centralizado. Né? Já que ele colocou essa formação, vamos lá. Não adianta colocar Romero de ponta. Já é o enésimo vídeo que eu falo isso. Então traga o Memphis para o meio, já que você não tem o Garro, já que você vai entrar nessa formação sem o Coronado, tenta colocar essa função para o Memphis. E para finalizar aqui, eu separei de alguns que entraram no decorrer do jogo. Primeiro a gente vai falar do Maicon, que eu não entendo o que ele faz no Corinthians desde 2023, mais ou menos. O Corinthians renova com ele. Ok, teve uma contusão séria, cirurgia e tal, mas o que sustenta as renovações de Maicon? O último jogo bom dele foi na Libertadores 2022 contra o Boca. Thales Magno, hein? Jogou bem os 3 primeiros jogos quando chegou, depois foi se apagando. Fez um bom Campeonato Paulista, né? Ele não teve tantas oportunidades, mas quando teve fez gols. Decidiu um jogo com a Ponte Preta, mas faz tempo que ele entra e só perde a bola, não ganha um lance individual, não provoca um lance de perigo. Quem mais dizer se ele faz um gol ou uma assistência? E para fechar aqui, Sr. Igor Coronado, 2 palavras: perdi as esperanças. Tudo bem que você entrou já com o jogo já quase que determinado, vamos colocar assim, mas eu perdi as esperanças. Não acho que você vai substituir o Coronado ou com o Garro, como eu também não acho que você vai fazer algo parecido com o que o Garro faria. Bom, agora, página virada, vamos começar uma nova era. Era de Dorival Júnior, tá? Quem me conhece sabe que, primeiro, toda troca de técnico eu tenho uma teoria de que de 3 a 5 primeiros jogos assim o time vai bem, né? Pelo novo ambiente criado, pela motivação e tudo mais. Segundo lugar, gostei do nome do Dorival Júnior, tá? Eu, antes de tudo que aconteceu, eu ainda teria escolhido o Dorival Júnior antes do Tite. Como eu disse no vídeo da notícia do Dorival Júnior, né? Acho que ele fez bons trabalhos, ele tem uma capacidade muito boa e o elenco do Corinthians não é tão ruim como todos pensam depois de um 4-0, tá bom? Então assim, o Corinthians tropeçou, foi algo que agora o Corinthians tem que recuperar, não os 3 pontos contra o Flamengo, mas assim, primeiro recuperar a autoestima depois de um jogo desse, tá? E o Corinthians precisa recuperar os pontos perdidos, aí, principalmente com o jogo com o Fluminense, tá? O Corinthians tem um próximo desafio em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Inter, tá? Um jogo dificílimo, que o Inter vem bem. Para mim o Inter é um dos grandes candidatos ao Campeonato Brasileiro, sim. E antes disso, temos o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino na quarta-feira, tá? Provavelmente vai ser estreia de Dorival Júnior. Vamos ver como o time se comporta. E você gostou do vídeo? Gostou do jogo do Corinthians? Claro que não, né? Só se você for anticorintiano. Mas mesmo assim, por favor, deixe o seu like, comente no canal, se inscreva para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Um abraço, até mais. Vai Corinthians!